de que minha vida seria totalmente diferente se não fosse o meu contato intenso com os livros. E isso vai ser, eu vou tratar no próximo vídeo. Hoje eu quero falar de um assunto sobre a natureza, né? Que a natureza também é um livro. O livro da natureza, ele é muito mais diversificado, mais rico e mais difícil de se ler, né? De se entender, mas é fundamental. Eu sempre estive em intenso contato com a natureza, mesmo com ambientes mais selvagens, né? Porque eu fui criado, até os 15 anos de idade, eu vivia praticamente no meio da floresta e em contato permanente tanto com as árvores, as plantas, as lavouras, né, as intensas lavouras que meu pai fazia, cultivava, e isso me dava assim, quase que uma intimidade com a natureza. Eu conhecia todos os frutos das árvores, tanto as frutíferas plantadas, quanto as frutíferas da mata. E eu subia naquelas árvores com agilidade. Eu tinha 8 anos, eu conseguia subir 15, 20 metros de altura para colher frutos nas árvores, né? E além disso, eu acompanhava o desenvolvimento das plantas. Quando meu pai arava a terra, plantava, rapidamente aquelas plantas surgiam, cresciam. Era um fenômeno assim que eu sempre me encantava de ver rapidamente as plantas se transformando, fechando o chão de folhas verdes e bonitas, e logo dando fruto. Depois tinha colheita. Eu me lembro que eles colhiam arroz, e naquela época lá na própria roça de arroz, eles batiam as hastes, né? E das palhas de arroz, e já debulhavam o arroz ali numa bancada de madeira que eles faziam, forravam o chão com lona, e o arroz já saía debulhado dali, né? Aquilo era encantador. Então esse amor à natureza nunca saiu de mim. Mesmo quando fui morar na cidade, eu sempre fugia pro mato, para regiões mais isoladas, né? Em contato com rios, montanhas, né? Quando eu trabalhei num sítio lá no interior de Goiás, eu era caseiro, e aos domingos eu tirava para passear pela região, para acompanhar as curvas dos rios. Ia numa região onde encontrava o pessoal pescando, sentava ali ao lado deles e ficava conversando com aqueles pescadores, e também subia a montanha. Todas as montanhas da região eu subi, era muito gratificante, muito gostoso. Lá do alto da montanha você tinha uma visão panorâmica da região, e isso me encantava. Eu levava às vezes na minha mochila uma pranchetinha com folhas em branco, ou um caderno, e um livro para ler no sossego lá da montanha, né? Procurava uma laje, uma pedra, sentava ali, né? Levavam água, levavam um lanche e passava o dia naquela região, às vezes sozinho, às vezes com a minha companheira. E isso era quase que uma constante. Então eu procurei desenvolver essa sensibilidade de ver, né, de ter emoção, porque a natureza ela é admirada tanto pelo filósofo quanto pelo poeta. O poeta admira as flores, né, o farfalhar das folhas, o vento, a tempestade, as chuvas. Isso dá poesia, né? Faz com que o poeta componha belas poesias descrevendo a natureza. Já o filósofo, ele estuda a natureza um pouco mais próximo do cientista, né? Ele procura ver a relação, como o desenrolar das estações, a relação das coisas, né? Por que tem o sol, o dia de sol, as plantas têm um comportamento, dia de chuva, como a chuva é benéfica para as plantas. O filósofo, ele procura ver a grandiosidade de todo o conjunto de uma floresta, os animais que caminham, né? Eu tinha um hábito de
jogar areia nos trilhos das matas para ver no outro dia se havia marcas, rastros de animais, quais animais passavam ali. E eu sempre estava assim, meio que, mesmo quando criança, como que estudando a natureza, né? E é encantador. Você planta, semeia uma horta, rapidamente aquilo cresce, você se alimenta, tem abundância. Aqui nós plantamos jiló, mas deu tanto jiló, a grande maioria se perdeu. A mesma coisa aconteceu com o quiabo, plantamos e deu uma imensidão de quiabo numa pequena área, muito pequena. Talvez de jiló mesmo tinha 10, 12 pés de jiló e foi uma abundância. A gente saía distribuindo para os amigos, os mais próximos aqui da região, ou lá na própria na cidadezinha. A gente levava e perguntava se a pessoa gostava. Quando gostava, a gente já dava um punhado de jiló para eles. Então essa abundância, essa facilidade com que a natureza retribui ao nosso trabalho, né, sempre foi, assim, digamos assim, espiritual, né? Era um sentimento de espiritualidade. Os religiosos olham para a natureza e vê a mão de Deus, né? E isso não é fantasia, porque é uma coisa real. Você olha as plantas de um modo geral, né? As floridas, por exemplo, tem época que as plantas soltam mais flores, né? Você sente o perfume no ar, você sente a brisa e você tem uma visão, um sentimento de espiritualidade nesse momento que você está ali sensibilizado por aquela beleza, né? Uma cachoeira, né? Nós aqui na região tem muitas cachoeiras e a gente gosta de vez em quando visitá-las. E é bonito você ver ali a água despencando através das pedras. E ali, né, se eu tenho um espírito religioso, eu já agradeço a Deus pela beleza que está me expondo. Então, mesmo no meu caso que não sigo uma religião, não sou exatamente um cristão, eu tento manter aquela sensibilidade do cristão, né, do verdadeiro cristão, né, que é aquela sensibilidade de ver significado nas coisas e não se materializar demais. A vida se ela for muito levada ao lado concreto, ao lado, digamos, real do trabalho, da luta, dos problemas, das dificuldades, das doenças, digamos, se formos só olhar o lado mal, o lado ruim, né, da vida, fica difícil viver. Então, para viver uma vida realizada, feliz, é necessário ter um tempo para desenvolver a espiritualidade, o respeito pela vida, né? Na natureza, nós estamos aqui, tem milhares de insetos para cá, formigas, pequenas larvas, tem todo tipo de lagartinho, então tem todo tipo de seres vivos, né, pulsando na natureza, né? E a gente sabe que a vida, existe sempre uma relação, né? Eu não sou divorciado desses animais, eu não sou um ser diferente desses animais, né? De qualquer tipo de ser vivo tem uma relação comigo, né? E nessa medida, eu vou respeitá-lo. Eu, quando estou capinando, me dói o coração ver que a minha enxada corta uma minhoca no meio, por exemplo. Aí eu lembro daquela história do escritor, o aventureiro, né? Uma coisa assim, alemão, que foi para o Tibete. E lá ele ficou 7 anos no Tibete, né? Tem até um filme baseado no livro dele, em que os religiosos, né, que era de uma religião budista, não queriam que cortasse o chão matando as minhocas, né? Então
tinha todo um trabalho para salvar as minhocas do chão ali, enquanto o alemão não via sentido naquilo, né? Então você vê, são modos diferentes de encarar a vida, né? Ele era mais materialista e aquele povo mais ligado ao budismo era mais espiritualista. Isso é que dá valor à vida, né? É muito impactante para a gente, que às vezes esquece que o choro de uma criança ou o sorriso de uma criança emociona para quem tem sensibilidade, né? E a sensibilidade em relação às manifestações da vida, como agora estou vendo ali os pássaros andando pelo gramado, procurando pequenos insetos, né? Isso e aqui a gente convive, né? Por exemplo, eu não mato as cobras, né? Os vizinhos se escandalizam quando eu falo que eu não mato as cobras que tem aqui. Se elas estão muito próximas da casa, ou até na porta de casa, como já aconteceu, eu pego elas, levo longe 1 quilômetro, ou 500 metros, 1 quilômetro, e solto lá. E até um amigo, um vizinho aqui, disse assim: não, eu mato mesmo, porque existem milhares de cobras, né? Se eu matar não vai fazer diferença. Eu falei: você falou uma coisa que contradiz o que você está falando, porque se existem milhares de cobras, que diferença faz matar uma só? Vai ter 999 aí para te perturbar, para te picar. Então não é matando que você resolve, você teria que então matar as 1000 cobras, como você falou. Então a vida é mais... o respeito à vida é fundamental para ter um mundo melhor, né? Para que a gente construa um mundo melhor, com amor a todas as formas de vida, né? E lógico, levando em conta também o amor aos nossos semelhantes, né? O respeito. Aqui a gente tem uma relação com a vizinhança de muita prestação, de favores, né? Trocamos frutas e verduras, legumes, trocamos uns com os outros aqui. Então tentamos criar esse ambiente de hospitalidade, de camaradagem, de amizade, né? Vamos em aniversários de um vizinho, o vizinho vem em nossa casa em nossos aniversários, e a gente sempre procura ter essa integração para fazer a vida ser um pouco melhor, né? Para por algum instante esquecer que lá fora estão guerreando, matando, destruindo, mas que a gente não pode fazer muita coisa. E a nossa manifestação desse respeito pela vida, ela se limita ao que hoje, no nosso caso, limita ao voto, né? Então, o que é uma hora muito importante na época de eleições, é avaliar bem quem estamos votando. Mesmo sabendo que o impacto do meu voto, por exemplo, ou da minha família, é insignificante, não vai mudar nada, mas a nossa postura, se um dia ela conseguir somar com outros, né, podemos fazer a diferença. E isso é que eu gostaria de deixar claro para vocês. E por enquanto é só, vocês aguardem o vídeo sobre as minhas leituras e a importância que os livros tiveram na minha vida. Até lá. Muito obrigado.